Agora vamos modificar o último detalhe aqui do chat, que é a data da última mensagem. Veja que a gente tem um valor fixo, que ele é string e o objetivo agora é colocar mais dinamismo. O que eu quero dizer com isso? Em aplicativos mensageiros, a gente vai ter mensagem que vai receber de hoje, que vai receber que já foi recebida de ontem, passou 7 dias, mensagens antigas, e a gente vai ter de fato ali valores diferentes. Então, por exemplo, nas mensagens de hoje, geralmente o que mais interessa pra gente é saber o horário, certo? Na mensagem de ontem é saber logo de cara que foi uma mensagem de ontem, não importa o horário. Se foi uma mensagem, por exemplo, durante 7 dias atrás, é interessante a gente saber, será que foi na segunda? Será que foi na terça, no sábado, domingo? Então perceba que a gente pode ter diferentes estados para essa única informação. E é claro, no momento que for uma mensagem antiga, ver a data da maneira como a gente está vendo aqui vai ser o ideal. Em outras palavras, eu vou mostrar para você como você consegue utilizar uma biblioteca focada nessa parte de data e tempo para que você consiga colocar todos esses comportamentos, todos esses estados. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar uma biblioteca do próprio Kotlin, que vem ali da JetBrains, que é conhecida como Kotlin X DateTime. Ela é focada para resolver esses problemas que envolvem data, tempo, tudo que a gente costuma usar aí no nosso dia a dia para esses cenários. É uma biblioteca que vem sim da JetBrains, então você vai perceber que ela é mantida pela JetBrains, em algum lugar vai estar falando isso. E o que eu posso dizer é que eu já fiz um vídeo aqui no canal fazendo uma introdução dessa biblioteca, então mostrando como que você faz a instalação, usos iniciais, como que você faz para formatar. Então, se você quer um conteúdo mais detalhado, mais inicial, eu recomendo que você vá para esse vídeo, porque nesse daqui eu vou focar em colocar essa biblioteca dentro do nosso projeto Android e reutilizar esses comportamentos que a gente realmente quer utilizar ali para o nosso chat. Então, como que a gente pode fazer para adicionar a biblioteca? Para isso, você precisa pegar as instruções da dependência, está bem aqui no fundão, quando eu estava olhando aqui a documentação. Então, vai ter uma etapa que ele vai chamar aqui de Gradle, e nessa etapa ele vai colocar aqui a identificação dessa dependência, que é essa implementation, aí vem do org, JetBrains, que é o que eu falei aqui, que mantém essa biblioteca, Kotlin X, Kotlin X-datetime, e aí ele vai colocar a versão. Aqui ele está indicando a versão 0.6.1, eu não sei se é a mesma versão que está lá no vídeo, mas tem uma informação importante, que lá no vídeo eu comentei que é uma versão release, mas necessariamente não é, porque release geralmente começa ali na 1. Foi um ponto que eu não me atentei e é importante comentar aqui. Então talvez seja uma versão alfa, beta, mas é porque essa biblioteca ela está em constante evolução, mas em algum momento vai chegar como release e aí você vai poder utilizar sem nenhum problema. Mas pelo menos o que eu já usei não teve nenhum problema, tá bom? Então eu vou simplesmente copiar e aqui no projeto eu vou colocar lá no nosso módulo app. Então build.gradle.kts, bem lá na parte de baixo onde a gente tem as dependências, é só a gente colocar aqui essa dependência. Ele vai pedir para sincronizar e também ele vai sugerir usar aí aquela nossa técnica do version catalog. Então aqui a gente pode colocar aqui, ó, para ele usar essa opção que é replace with new library catalog declaration for, aí ele dá o nome da biblioteca que é a Kotlin X DateTime. Você dá um enter, faz a sincronização e a partir desse momento a gente vai ter acesso a essa biblioteca nova. Agora que a gente tem acesso aqui a Kotlin X DateTime, a gente pode utilizar os seus métodos. Então, o que eu vou fazer aqui? Nesse momento que eu estou criando cada um dos chats, agora eu vou colocar esses valores que a gente quer ter essas diferenças de datas. E para isso eu já criei um método que no caso é uma extension de uma das referências do Kotlin X DateTime que vai fazer isso para a gente. Por que eu já fiz isso e não fiz ali do zero? Porque realmente ali teria um trabalho a mais e deixaria o vídeo um pouco maior. Então eu decidi pegar esse código, eu vou simplesmente colar, assim como eu fiz nessa nossa lista de avatares, e eu vou fazer uma breve explicação para você entender o que está acontecendo. Então deixa eu fazer o import para essas referências, que nesse caso é o local datetime, aí você precisa colocar do Kotlin X datetime ao invés de vir do Java time. E também você vai ter esse opt-in, que é esse format strings in datetime formats, que é necessário para que ele não fique alertando quando você quiser a formatação a partir dos Unicodes. Então você dá o enter aqui também, aí ele vai ter algumas referências que vem aí do Kotlin X. Ou eu vou chamar de datetime para ficar mais fácil. Então do datetime. Então a gente vai lá, dar um import nesse clock, que é a referência base para a gente conseguir pegar ali o momento que a gente está buscando uma data.
o time zone para poder determinar qual que vai ser a configuração de time zone para pegar o horário do momento. A gente vai ter essa outra extensão que vem ali do nosso now, que é para a gente transformar esse valor que ele vem como uma referência chamada de instant. Eu apertei aqui o F1, mas na verdade era outro atalho que eu queria, que é o Ctrl Q, porque o F1 no Mac ele acaba sendo essa breve documentação. Então o Ctrl Q é aqui no Windows essa documentação, e aí ele mostra esse instant, que seria exatamente o momento que a gente pegou a data, baseado ali no nosso relógio que a gente pegou. Então por isso que ele vai ter essa extensão do local date, para transformar no local date, a gente vai falar um pouco mais disso. Aqui embaixo eu tenho essa outra referência que é para contar a quantidade de dias que a gente tem de uma data para outra. Então a gente está usando aqui também, eu já vou falar a respeito do que está acontecendo. Essa parte do valor absoluto para que a diferença de dias não tenha a variação que seja negativa e sempre seja positivo. E também eu vou ter aqui alguns métodos para fazer a formatação. Então eu vou ter aqui esse format para fazer uma formatação de horário, que foi aquela primeira referência que eu comentei. Então vem do local time, que também é do datetime. E a gente vai ter esse cara chamado de by Unicode pattern, que é para poder fazer a formatação a partir de um código que a gente costuma utilizar nessas formatações. Então nesse caso esse código é focado para pegar a hora, 2 pontos, 1 minuto. Então é assim que a gente faz. Aí em seguida vai ter também uma outra formatação, agora focado para o local date, não apenas para a data. E nesse caso a gente vai ter essas outras formatações que vai envolver o seguinte: a gente vai mudar o valor quando a gente quiser pegar o nome do dia. Então, por exemplo, quando for segunda-feira, que seria Monday, a gente coloca segunda. Quando for o Thursday, que era terça, a gente coloca terça. E assim por diante. Então foi esse mapeamento que eu fiz, porque se a gente só pega o nome aqui do dia baseado na semana sem fazer nada, ele vai pegar o padrão em inglês, e no caso a gente quer deixar em português. Então por isso que foi feito esse mapeamento. Interessante, né? Aí em seguida, caso não for nenhuma dessas datas, a gente vai considerar que é uma data que ela vai ser, no caso, uma data longa, né? Uma data que passou muito tempo. Então a gente só quer o formato normal, que é pegar o dia, que é pegar o mês e também pegar ali o ano. Eu não dei tanta atenção, mas quando for ali quantificado como menos que 2, né, que só passou ali um dia, aí a gente vai querer indicar como ontem. Então veja que foi um mapeamento de diferentes estados. Dependendo do valor que a gente receber dessa data, a gente vai ter sim comportamentos diferentes. Então vai ser isso que a gente vai fazer. Aí agora que a gente tem esse método, o próximo passo vai ser reutilizar esse método no momento que a gente insere ali os nossos valores. E aí como que a gente vai fazer isso, né? Para isso, a gente vai basicamente pegar aqui esse nosso código que a gente está mandando aqui, essa string, e agora, ao invés de mandar essa string, a gente vai precisar de uma referência que vai ser de local date time, para então a gente conseguir chamar esse cara. Para conseguir essa referência, baseando nessa API que a gente tem, a gente vai precisar utilizar ali a mesma técnica que a gente faz internamente, que é pegar o clock, system, to local date time, para que dessa maneira a gente consiga ter essa referência. Você pode até mesmo simplesmente copiar esse código aqui e falar qual que é a data, né? Então, você pode simplesmente falar que vai ser o local date time. Exatamente dessa maneira, não tem tanto segredo assim. Só que para variar, a gente vai precisar fazer ali alguns ajustes para que a gente consiga colocar valores diferentes, porque se a gente colocar dessa maneira, o valor sempre vai ser o mesmo, então a gente não vai ter essas variações. Então, para poder fazer essas modificações, o que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou simplesmente pegar essa opção que a gente tem para transformar em local date, porque a partir dessa local date, a gente consegue ajustar a quantidade de dias. A gente consegue pegar uma data que a gente tem atual e falar quantos dias a mais ou quantos dias a menos a gente vai ter de uma data. E dado que quando a gente está falando de mensagem, não tem mensagens futuras, a gente precisa colocar mensagens que sempre sejam antigas. Então, nesse caso, a gente vai sempre fazer uma subtração. Nessa subtração, a gente vai colocar uma quantidade de dias de 1, só que perceba que quando a gente faz uma subtração, a gente tem que colocar qual que vai ser o tipo de unidade. O próprio Gemini já fez uma sugestão que é o que eu prefiro fazer aqui, que é colocar quantidades de dias. A partir desse date time unit, a gente importa, fala que é um dia, e aí dessa forma a gente consegue subtrair. Novamente, aqui a gente está trabalhando com valor fixo, então todo mundo vai ter o mesmo valor. Dado que a gente está em uma iteração, então aqui a gente simplesmente pode colocar o nosso it.
Então, inicialmente, eu não sei se ele vai ser 0, se for 0, aí beleza, ele vai colocar como o dia de hoje, aí a gente vai ver o horário, melhor ainda. E caso contrário, ele vai incrementando. Então, quando for 1, ele vai diminuir um dia. Então, significa que vai ser a representação do ontem, tudo bem? Quando for abaixo disso, ele vai começar a pegar, putz, será que é sábado? Será que é sexta? Será que é quinta? E vai basear aí conforme a gravação que eu estou fazendo aqui para vocês, a gente vai ver. E dessa forma a gente vai ver essas variações diferentes, né? Então é dessa maneira que a gente vai fazer esses caras. Óbvio, fazendo dessa forma, olha só o tipo que a gente tem aqui. A gente tem o local date. E agora o que a gente precisa é pegar esse local date e transformar ali em uma variação, certo? A gente precisa colocar esse local date para que seja um local date time para usar aquele método. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente vai ter aqui o nosso at time. Então, do local date a gente volta para o local date time. E aí, é claro, né, para a gente colocar para local date time, a gente precisa inserir qual que vai ser o tempo, né? Porque vai ser tanto minutos, quanto horas, segundos, nanosegundos, então você precisa determinar isso. Então a gente pode até mesmo, né, fazer algumas variações até para a gente ver aí mais ou menos como é que fica. Então nessa parte da hora, eu posso simplesmente colocar um valor fixo de 9, né? E na parte do minutos eu vou colocar 30, só para a gente ver isso. Porque quando ele for a data de hoje, a gente vai ver esse 9h30, por exemplo, né? Ou se você quiser, você pode até colocar um random aqui, né? Então você pode colocar um random.nextInt e desse nextInt você pode indicar que vai ser de 0 a 12. Poderia até ser o 24, tá bom? Só que eu fico preocupado se o 24 ele vai ser suportado. Vou até deixar 24 que a gente vê se vai ser suportado ou não. E até o próprio Gemini ele está sugerindo para colocar nos minutos até 60. Só que aqui também eu acho que dá problema, porque nos minutos pode ser que o 60 ele não funcione, porque daí a gente não vai contabilizar 60, vai até o 59, né? Então isso é um ponto importante. Agora aqui na 24 horas eu realmente estou na dúvida. Eu vou deixar 23 porque pode ser o mesmo caso ali do 60, né? Então beleza, deixei 23. E agora que a gente tem isso, que a gente tem o nosso local date time, ao invés de colocar uma string normal, a gente vai pegar o local date time e vai indicar para ele fazer essa formatação para a gente. É basicamente isso. Aí só para recapitular nesse código, para ficar mais claro para você, o que ele faz no final das contas? Ele vai pegar uma data no momento que a gente mandar essa formatação, então ele vai pegar a data daquele momento, e em seguida ele vai pegar a data que ele recebeu via chamada, que é o nosso local date time, que a gente colocou lá em cima, e vai verificar quantos dias tem entre essas duas referências. Então, por exemplo, se lá na nossa data a gente colocou ali um dia de ontem, ele vai conseguir, a partir desse método, verificar que existe uma diferença de um dia, tudo bem? Então, quando ele verificar que é uma diferença de um dia, ele vai ver, putz, é de ontem, né? Aí, no caso, né, se ele identificar que a diferença não é de um dia, é de 0 dias, ele vai falar, putz, é de hoje. E aí ele vai pegar o tempo. Se não for de hoje, for de ontem, vai colocar o ontem. Se ultrapassar, ele vai ver se é um dia da semana, caso for menos de 7 dias. Eu acho que deveria ser 8, né? Enfim, vou deixar aqui 8, porque aí, beleza, eu acho que faz mais sentido, né? E aí depois, quando nenhum desses casos entrar, a gente simplesmente coloca a data. Então, esse método ele faz basicamente isso. Óbvio, se você tiver dúvida em uma coisa específica, muito provavelmente no vídeo que eu fiz sobre o datetime do Kotlin X vai ter todos esses detalhes, tá bom? Agora que a gente fez isso, o que resta agora é testar para ver se realmente funciona. O nosso app executou e vamos ver como é que ficaram aqui as datas. Olha só que interessante, né? Ó, ele está colocando aqui o horário para a data que supostamente é de hoje. Ele colocou ali os 22h33, beleza? Muito estranho isso aqui. Ele deixou a de ontem também, o que é interessante, e aí ele começou a falar, né, que antes de ontem foi quinta, então eu tô gravando aqui no sábado, quarta, terça, segunda, domingo, sábado, e aí descendo um pouquinho a mais, a gente vai perceber que ele vai colocar, de fato, a data que foi além ali dos 7 dias, certo? E assim, dessa forma, a gente conseguiu colocar um padrão esperado quando a gente tem a data aqui da última mensagem dos nossos chats.